Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia e sociologia sobre o relativismo. Bom, eu falei uma aula de filosofia e sociologia porque a nossa aula terá a pretensão de abarcar essa palavrinha relativismo dentro dos seus respectivos significados dentro de cada uma dessas áreas do saber, né? Ou seja, a ideia é que eu consiga desenvolver nessa aula como que o relativismo pode ser pensado dentro da filosofia e como ele pode ser pensado dentro da sociologia. É claro que essas barreiras, né, sociologia de um lado e filosofia do outro, elas são barreiras meio obscuras, elas são barreiras que para alguns pensadores não existem, mas para nós, por questões didáticas, eu farei essa distinção, certo? Então, a gente começa com uma análise da filosofia frente a esse conceito e depois uma análise da sociologia, certo? Normalmente, nos materiais, nas apostilas, nos livros didáticos, o relativismo ele é apresentado junto com o etnocentrismo, né? Aulas sobre o etnocentrismo nós já temos aí no canal, você pode dar uma olhada a hora que você se sentir à vontade e com vontade, né? E normalmente esse tema, essa relação, essa comparação entre relativismo e etnocentrismo aparecem nos manuais de sociologia, né? Embora o relativismo ele seja de suma importância para o pensamento filosófico. Então, o que eu farei será o seguinte: eu vou chamar a atenção para alguns pontos do relativismo dentro da filosofia e depois, como a aula sobre o etnocentrismo ela foi quase que exclusivamente voltada para as questões da sociologia, eu vou, na maior parte do tempo dessa aula sobre o relativismo, compará-lo àquela aula sobre o etnocentrismo, certo? Então, em resumo, vou chamar a atenção para alguns pontos em que o relativismo é importante para a filosofia, e a maior parte da aula será uma comparação entre os conceitos de etnocentrismo e de relativismo cultural. Certo? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, o relativismo, ele, enquanto pensamento, né, essa palavra enquanto pensamento, seja dentro da filosofia, seja dentro da sociologia, ele é entendido como a negação de verdades absolutas. Bom, pensemos um pouquinho nesse tópico aí. O relativista é aquele sujeito que nega verdades absolutas. Ou seja, para ele, relativista, tudo o que se afirma ser verdadeiro nada mais é do que uma construção social. Para pensar um pouco. O que seriam verdades absolutas? Primeiro, né? O que seriam verdades absolutas? São verdades que valem para todos os lugares, em qualquer tempo, em qualquer espaço. São afirmações consideradas verdadeiras desde o início dos mundos, né? Então, desde a pré-história, vamos colocar assim, usando em exemplos, né? Desde a pré-história,
existe uma verdade X. Essa verdade X, ela também é aceita pelos gregos, ela também é aceita pelos romanos, ela também é aceita pelos aborígenes australianos, ela também é aceita pelos índios norte-americanos, ela também é aceita pelos chineses. É uma afirmação tal que é válida, ou seja, é verdadeira em si mesma, que não se transforma ao longo do tempo, certo? Como verdades absolutas, nós poderíamos pensar as seguintes: Deus existe, talvez essa seja a verdade absoluta maior, né? Se é que é possível dizer, afinal de contas, verdade absoluta já é maior, mas enfim. Deus existe. Mentir é errado. Assassinar é errado. Praticar o incesto é errado. A homossexualidade é errada. Essas proposições, né, essas afirmações, para algumas pessoas, são tidas como verdades absolutas, tidas como verdades eternas, tidas como verdades imutáveis. Então, imagina que você é uma dessas pessoas que acredita que Deus existe, certo? Dá licença que está atrapalhando alguma coisa aqui. Vamos imaginar que você seja uma dessas pessoas que acredita em verdades absolutas, ou pelo menos em uma, que é Deus existe, certo? Essa é a verdade. Imagina que você esteja, sei lá, dentro da sala de aula, e aí o professor diz assim, professor de história, fala assim para vocês: gente, lá na Grécia, lá no século VIII a.C., lá no século V a.C., que é considerado, né, a era de ouro, a era clássica grega, os gregos, eles adoravam uma quantidade bem razoável de deuses. Lá no período grego clássico, a relação que o homem tinha com os deuses era uma relação de amizade, podemos colocar assim. Eles eram tão próximos que se fazia, quando um homem, ele desejava algum favor divino, ele oferecia alguma coisa, normalmente era um carneiro, né? Ele oferecia um carneiro para aquele deus X e dizia: olha, eu quero tal coisa, estou te dando este carneiro como uma troca de favores. Se você, Deus, não fizer o que eu estou pedindo, se você não retribuir esse meu pedido, eu nunca mais faço nada em seu nome. Eu nunca mais vou louvar o seu nome, eu não vou mais adorar a sua estátua, enfim. Eu vou para outro Deus. E aí, claro, você está lá na sala de aula, você fala: meu Deus do céu. Você começa a fazer aquela cara, sabe, de dar aquela fechada no coisa. Credo. Olha o que esse professor está falando. Está falando que existem outros deuses e blá 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 blá. Deus é um só, né? Deus é um só.
Jesus Cristo, a sua manifestação, e e vai embora. Né? Só que você se esquece, mano, que, nada, por enquanto nada, certo? Esse é o primeiro exemplo. Vamos deixar de lá. Esse é o primeiro exemplo. Aí você está de novo na aula, ou você está lendo lá uma revista, sei lá o que, no dentista, né? Esperando o dentista. E aí você está lendo, você pega na mão uma revista sobre costumes, sobre comportamentos de povos diferentes do seu, certo? E aí você lê lá, você fala assim, está falando assim, os gregos, eles tinham relações homossexuais, os gregos, desse jeito escrito, né? Os gregos tinham relações homossexuais, o homossexualismo dentro do cenário grego era comum, e uma das explicações para isso é que os mestres, ou melhor, os alunos, os aprendizes de uma profissão, seja ela qual for, eles se sentiam lisonjeados se fossem desejados pelos seus mestres. Né? Então, manter relações sexuais entre soldados, entre mestres e aprendizes, entre professores e alunos, era comum. Aí você lê e fala, credo, mano, tudo nego viado, sai fora. Esses gregos aí, ó, ranquei, mano, ranquei. Se você é um desses, se você é uma dessas, provavelmente você não é um relativista, certo? Por quê? Porque o relativista, ele entende que verdades, como eu disse lá no comecinho da aula, verdades são construções sociais. Portanto, as verdades, elas estão circunscritas dentro de um local específico. Certo? Então, quer dizer, vamos pensar lá no primeiro exemplo. Se você ficou assim, ó. O que o relativista diria para você? Ô fulano, espera um pouquinho aí. Olha a diferença, nós estamos no século XXI, nós estamos no Brasil, e a nossa população ela é majoritariamente católica. Isso que o professor está dizendo é de um povo que viveu no século VIII a.C., no século V a.C., e que era pagão. Ou seja, que nem conhecia o cristianismo. Como é que você tem o direito de ficar toda... Eu estou fazendo assim porque eu já vi bastante aluno fazendo, né? Então eu entendi que assim é aquele ar de reprovação maior, né? Que o aluno, o olhar maior de reprovação que o aluno pode dar ao professor. Então não adianta você ficar. Por quê? Porque são contextos diferentes, são realidades diferentes, são culturas diferentes. Como nós, sendo brasileiros, somos capazes de julgar um comportamento que é totalmente diferente do nosso. Porque inserido em um lugar, em um tempo completamente diferente do nosso. Se você pensar no segundo exemplo, né? Sai fora esses caras aí, mano. Tudo viado, grego é tudo viado. Velho, um relativista que esteja lá do seu lado, ao seu lado,
falaram assim, mas espera aí, você não viu, você não ouviu, ou você não, né, leu, é o exemplo do dentista, né? O cara cutuca você assim e fala, mas peraí, aqui está falando de um tempo muito diferente do que você está vivendo. E outra, essa manchete aqui está errada. Os gregos não eram homossexuais. Não se fazia uma apologia, né, um elogio, não se endossava o homossexualismo. Por quê? Porque o homossexualismo não era presente entre os gregos. Por quê? Porque se você pega a definição de homossexualismo, você vai ver a atração por pessoas do mesmo sexo. Manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Agora, né, prazer, obtenção, né, ter prazer, sentir prazer em pessoas do mesmo sexo. Agora, no contexto grego, a relação digamos, de pessoas do mesmo sexo, né, a ocorrência de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ela tinha como propósito não o prazer, ou não o prazer sensível, né, não o prazer sexual. Vou colocando assim uma linguagem mais clara, né? Dar-se ao seu mestre ou possuir o seu mestre, isso vai depender muito do desejo do mestre, né? Para o aluno possuir o seu mestre ou para o aluno deixar ser possuído para o seu mestre, isso tem uma conotação não sexual, mas uma conotação de honra, de prestígio. Muito diferente dos nossos, do que se entende hoje por homossexualismo. Então, não é que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, não é que isso não existia. Existia, porém, cumpria funções diferentes. Agora, se você é um absolutista, ou seja, se você acredita em verdades absolutas, isso não vai colar. Né? Você fala, ô louco, não. Se está lá mantendo relações com a mesma pessoa, é homossexual. Quer dizer, o cara não vai falar isso, né? Ele vai falar assim, é viado em qualquer lugar. Né? É viado, é sapatona em qualquer lugar. Então, moçada, esse é o primeiro ponto. Eu me demorei, né, para desenvolver a ideia, porque ela me parece essencial. Então, eu já começo a aula fazendo essa distinção. O relativista, ele nega a existência de verdades absolutas. Por quê? Porque ele acredita, porque ele considera que cada sociedade, que cada grupo social, que cada momento histórico produz as suas verdades. Então, é claro que dentro de uma sociedade X, então, dentro de uma sociedade X, existem verdades tidas como absolutas. Dentro de uma sociedade X. Porém, se nós extrapolarmos essa sociedade, essas verdades elas deixam de ser absolutas e elas passam a ser circunstanciais. Esse é um outro nome para o relativismo. Né? Verdades relativas ou verdades circunstanciais. Ou seja, verdades
que são consideradas enquanto tal, dependendo das circunstâncias, ou a partir de determinadas circunstâncias. Pensemos no que eu acabei de dizer, ou seja, que de um ponto de vista único, pequeno, micro, existem verdades absolutas, mas que quando nós olhamos, né, para um ambiente, quando nós olhamos de maneira macro ou mais ampla, essas verdades elas se esfarelam, né? Essas verdades elas perdem o seu conteúdo próprio de absoluteza, se é que existe essa palavra, né? Se não existe, a gente está inventando. Essa absoluteza, ou absolutidade, talvez diria Platão, absolutidade da verdade, né? Então, vejamos, é evidente que dentro, nós brasileiros, dentro aqui do Brasil, é evidente que nós temos algumas verdades que nós consideramos com V maiúsculo, né? Verdades absolutas. Então, a gente pode imaginar que determinados comportamentos eles são tidos por nós como indiscutíveis. Então você pode pensar assim: a escravidão ela é um crime, a escravidão não poderia ocorrer, é errado, é ruim. O estupro, ele não deveria ocorrer, ele é errado, ele é ruim. A pedofilia, certo? Ou seja, dentro da nossa sociedade, essas verdades ou essas proibições, elas são tomadas como válidas em qualquer estado brasileiro, em qualquer cidade, etc, etc, etc. Porém, se nós olharmos agora pela visão macro da coisa, nós podemos reconhecer que em alguns países, especialmente do Oriente Médio, o casamento ele é dado praticamente, ele ocorre praticamente quando a moça é criança. Às vezes, com 12 anos, a menina já está casada e com filhos. Isso, aos nossos olhos, parece um absurdo. E é um absurdo. Por quê? Porque aqui não é possível fazer isso, né? Não é permitido fazer isso. Existe uma certa... inclusive um certo asco, né, de pensar sobre isso. Porém, em outras sociedades, como eu disse, isso além de ser permitido, é completamente plausível e realizável. As famílias levam as filhas para tal coisa, né? As famílias, elas endossam, elas concordam com tais ideias, com tais tipos de comportamento. Certo? Então, que mais que a gente pode falar? Na verdade, eu acabei extrapolando muito aquilo que eu ia falar só sobre este primeiro ponto. Agora, então, o que está, né, a negação de verdades absolutas, ela é presente tanto no relativismo em relação à filosofia, quanto na sociologia. Espero, então, que essa negação de verdades absolutas, ela esteja chique, né? Esse ponto em comum. Na filosofia, como que se apresenta? O que é o relativismo filosófico? O relativismo filosófico é a ideia de que afirmações, proposições, são criadas por seres humanos.
Então, ó, vou colocar aqui. Opa. A verdade. Opa. Uma criação humana. A verdade, ela é uma criação humana. Veja que é um relativismo diferente, não. É um relativismo que ele complementa essa essência da qual nós falamos. Por quê? Porque dentro da filosofia, então, além de negar as verdades absolutas, o que nós dizemos? Que é o homem de carne e osso, José, Maria, Antônio, Mariana, são os seres humanos que criam as verdades. Em outras palavras, essas verdades, elas não vêm de algo imaginário. Ou melhor dizendo, tira essa palavra imaginário. Essa verdade, ou as verdades, elas não vêm de seres imateriais. Muito melhor do que imaginário. Ela não vem, ela não é dada, não é alcançada por alguma coisa. Ela não tem o caráter imaterial. Quer dizer, não são ideias, não são verdades criadas por deuses, não são verdades presentes em um mundo, por exemplo, como dirá o Platão, em um mundo das ideias. Portanto, não é uma verdade metafísica. Né? A verdade é uma criação humana, portanto, vou colocar aqui. Portanto, não metafísica. Então, não é uma verdade que a gente às vezes pode ouvir assim, uma verdade racional. De onde você tirou isso? Da razão, o ser humano é um ser racional, e enfim, Não é. Não é. Então, razão, mundo das ideias, penso, logo existo, motor imóvel, deuses, Deus, tudo aquilo que é imaterial, tudo aquilo que é metafísico, não tem, para os relativistas, qualquer relação com o comportamento humano. Não tem nada a ver com o comportamento humano. É o homem, são os homens, de novo, homens de carne e osso, homens reais, que vão criando comportamentos ao longo do tempo, ao longo do espaço, e que vão modificando esses comportamentos, excluindo determinados comportamentos, aceitando outros, e a história corre. E o mundo corre. Muito importante, gente, muito importante. Não vamos confundir relativismo com ceticismo. Atenção, vestibular. Um ser relativista, ele não é cético. Por quê? Porque para o relativista, verdades absolutas não existem. Tudo é construção humana. Para o cético, é diferente. O ceticista, ele nega a possibilidade do homem encontrar ou chegar a essas verdades absolutas. Certo, gente?
Por favor, guardem isso com carinho. Ceticista, né? O cético é o sujeito que diz, não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber por quê? Ou porque nós não temos instrumentos capazes de chegarmos a esse conhecimento, né? Ou então porque o conhecimento é só dos deuses e não pode chegar a nós. Esse é o cético. Não dá para saber a origem, né? Não dá para conhecer, não dá para conhecer a verdade última das coisas. Já o relativista, ele não acredita nessa verdade última das coisas. Deu para entender a diferença? Então vou colocar aqui, né, um PS, uma observação. Cético é diferente do relativista. Ponto. Cético é diferente, tá? Então coloca aqui, cético. Impossível chegar, contemplar, conhecer a verdade última das coisas. O homem é incapaz de chegar, contemplar, conhecer a verdade última das coisas, certo? O relativista nega simplesmente uma verdade última das coisas. Certo, manos? Certo, manos e minas? Certo. Então, maravilha. Bom, e na sociologia? Na sociologia, moçada, era o que, na verdade, eu iniciei a aula. Na verdade, não, né? Eu apresentei a aula de um jeito e na hora que a gente começa a falar, vai tudo diferente. E da sociologia foi o que nós comentamos antes da filosofia propriamente, né? Então, só para a gente fazer o contraponto aí ao etnocentrismo. O que foi conversado na aula sobre o etnocentrismo? O pensamento etnocêntrico é aquele que acredita que existe a cultura, que existe uma cultura, ou uma cultura dita ideal, perfeita, fodástica, a mais melhor de boa, very good nice do mundo, e que outras sociedades, portanto, outras culturas, deveriam, ou por vontade própria, ou com a ajuda de sociedades ditas mais avançadas, alcançar essas sociedades mais bem desenvolvidas, certo? Então é a ideia de um progresso cultural, de uma evolução cultural. Isso significa tribos são inferiores aos europeus. Por quê? Porque os europeus fazem ciência, enquanto que as tribos ficam lá adorando deuses. Você se acha super desenvolvido porque você ama, adora e louva a um Deus.
Enquanto lá na tribo africana tem trocentos mil deuses, existe energia para tudo quanto é lado, temos orixás, tem um monte de coisa, e você fala assim, nossa, que absurdo, né? Que isso aí é uma heresia, em nome do capeta, queima em nome do Senhor, né? Então, agora, dentro da visão relativista, como a gente ficou falando, na verdade, isso a aula, né? Metade da aula, na visão relativista, os comportamentos culturais, ou as manifestações culturais, ou de uma maneira mais geral, a cultura, ela é única. Então, o que você tem aqui dentro da sociologia? Você tem, vou colocar aqui, culturas. Lá no etnocentrismo, você tem cultura. Existe uma cultura que é a melhor de todas e as outras culturas devem chegar a essa cultura dita mais avançada. Na sociologia você tem culturas. Ou seja, né, cada cultura é única. Cada cultura é única, cada cultura é particular. Cada exemplo, cada traço cultural, ele só pode ser entendido se você está ciente do contexto em que esse traço cultural foi construído. Quer dizer, se você ouve que existe uma tribo brasileira que enterra as crianças vivas, se você ouve isso, você vai falar, nossa, que absurdo, olha esse cara tudo louco, fica enterrando índiozinho vivo. Se você ouve isso, portanto, de maneira descontextualizada, você vai ficar abismado. E, claro, todo mundo ficaria. Acontece que, uma vez contextualizado este traço cultural, você é capaz de entender o porquê eles fazem isso. E sabe por que eles fazem isso? Né? Porque existem tribos que enterram, e é uma boa parte, viu gente? Não é a minoria das tribos. Por que as tribos enterram os índiozinhos? Vai acabar minha bateria. Por que as tribos enterram os índiozinhos vivos? Porque quando isso acontece, primeiro, né? Quando isso acontece? Acontece quando a tribo está passando por necessidades de fomento, quer dizer, não tem o que comer. Não é assim, está com fome. Não tem mais o que comer. Não tem de onde tirar o alimento. Então o que acontece? Eles pegam os mais novos e enterram. Aí você vai falar assim, mas por que os mais novos? Poderiam ser os mais velhos, afinal de contas, né? Velho, né? Nossa sociedade é assim. Lá não, por quê? Porque são os mais velhos que têm o conhecimento da cultura. São os mais velhos os responsáveis por difundir a cultura. Ou seja, eles concentram dentro deles, no imaginário deles, né? Eles concentram dentro deles todos os costumes. Se, por exemplo, você enterrar 10 idosos, né, ao invés de 10 crianças, a cultura morre. A tribo, então, ela morre, ela desaparece. Então, se enterram os mais novos. Esses mais novos viveram menos, e eles, claro, né, existe aí uma intenção muito clara ao enterrá-los vivos. Por quê? Porque acredita-se que de uma maneira ou outra eles continuarão vivendo. Eles não são assassinos no ponto de vista deles, né, dentro da cultura deles. Então, desde que você entenda o contexto, você é capaz de entender o porquê do comportamento. Você pode não concordar, gente.
mas você é capaz de entender. Agora, descontextualizado, não dá. Então, moçada, para finalizar nossa aula, tal como nós fizemos na aula sobre o etnocentrismo, é claro que o pensamento relativista dentro... eu não sei porque que isso aqui apareceu aqui, mas... bom, enfim. Então, dentro do... como a gente fez lá na aula do etnocentrismo, o etnocentrismo tem pontos positivos e negativos, certo? Ponto positivo do etnocentrismo é identidade cultural, manter a sociedade, manter os seus membros cientes e manter os seus membros enquanto seres pertencentes a uma cultura específica. O ponto negativo, evidentemente, intolerância, preconceito, violência para com o outro, certo? No relativismo também nós temos pontos positivos e pontos negativos. O que se afirmou de um, na verdade, você nega do outro, certo? Então, o ponto positivo de uma visão relativista da sociedade é o quê? Tolerância, né? Alteridade. Alteridade, gente, significa olhar para o outro enquanto pessoa, enquanto outro de fato. Não olhar o outro enquanto simplesmente um objeto para que você se satisfaça. Olhar o outro com as propriedades que lhe são de direito, né? Então, tolerância, alteridade, vou colocar aceitação do outro. Alteridade significa isso, né? A aceitação do outro. Só uma palavra mais comum do que essa. Isso é importante, isso é ótimo, isso mantém uma sociedade mais fraterna, certo? Você é capaz de ser mais compreensivo em relação a uma visão diferente da sua, a uma posição de vida diferente da sua. Porém, claro que existe pontos negativos, ou um ponto pelo menos negativo, que é o quê? A dificuldade em manter a identidade nacional. Ou vou colocar melhor, tá, gente? A identidade cultural. Dificuldade em manter a identidade cultural. Nós temos essas características, quer dizer, por um lado nós somos homofóbicos, nós somos intolerantes, uma parcela da sociedade, isso está sendo evidenciado aí nos últimos anos muito bem, né? Muito bem. Porém, nós também temos uma tendência relativista, desde que, vamos tomar muito cuidado com isso que eu vou falar, nós temos uma visão relativista desde que a cultura que nós tomamos como boa seja uma cultura europeia, uma cultura estrangeira, uma cultura europeia, uma cultura norte-americana. Ou seja, tudo que é norte-americano, tudo que é europeu, a gente pega de braços abertos, para não falar de perna aberta, né? De braços abertos. Ai, não, tudo que é americano é bom, tudo que é europeu é bom, tudo que é japonês é bom, de tecnologia, né? Agora, quando vai falar de índio, quando vai falar de africanos, quando vai falar do pessoal do Oriente Médio, aí você, né? Aí nós... Mas, então, né, voltando aqui, o relativismo ele tem esse problema. Como é uma visão que acaba englobando, contextualizando todos os traços,
Para o relativista ele está muito mais aberto a influências externas. Ele está muito mais disposto a aceitar comportamentos que, num primeiro momento, ele via como errados. Certo, moçada? Conseguimos finalizar aí? Beleza pura? Ficou claro? Não é difícil, é muito fácil, esse tema ele é muito fácil e ele é importante para a gente começar a ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? Vamos abrir um pouco mais a nossa cabeça, vamos olhar para o mundo a partir de outros prismas. Certo, moçada? Um beijo, um abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência. Voltamos aí nas próximas aulas. Beleza? Qualquer dúvida, chega mais aí, pergunta que a gente procura responder. Desde que eu saiba, eu ajudo a responder. Beleza? Até mais, gente. Obrigado. Beijo.